Eu acho que essa questão do Felipe Luiz, assim, é até meio constrangedor, porque por que você estabelece uma expectativa de que seja o reeducador do futebol brasileiro, um técnico, e os outros você tolera e elogia quando tem um comportamento antagônico em relação a essa postura esperada. O Felipe, quando começou no futebol, ele falou que não queria falar de arbitragem e tal. Eu até entendo, eu quero falar do jogo. Mas aí você vai percebendo com o tempo, né, que é impossível. É impossível, porque se o outro... Eu penso assim, se eu sou um técnico, eu não quero ficar cornetando o árbitro, eu quero que ele faça lá um bom trabalho. Mas o outro técnico corneta, eu vou cornetar também. Se eu sou o presidente do clube, o presidente fala, eu falo também. Ele percebeu que é inevitável. Ele foi perguntado. Ele falou, se tem um time que não pode falar de arbitragem, reclamar é o Palmeiras, uma coisa assim. Com base no que aconteceu. Porque não foi só o São Paulo. Teve outros jogos. O do Sport, por exemplo, foi um negócio escandaloso. Segunda rodada do campeonato, primeiro jogo fora de casa. Né? Entre outros jogos com decisões polêmicas da arbitragem. Então, ele deu uma resposta, depois que foi perguntado. Esperam que ele fale o quê? Que ele seja um santo? Então, o time dele tem que jogar bem, ele tem que ser educado, ele não pode reclamar da arbitragem. Por que ele? Por que não cobram isso dos demais? Não, por que ele? É isso que eu não consigo entender. E eu acho que você tem que usar as armas que estiverem disponíveis numa disputa em que o adversário tem uma conduta e você vai tentar contra-atacar. Que eu falei. O presidente do clube falou, o outro tem que responder. O técnico na beira do campo reclama, o outro vai reclamar também. O capitão do time quer apitar o jogo, o meu capitão vai apitar também. E assim vai. O goleiro dele faz cera, o meu vai fazer cera também, quando for o momento. Estamos aqui iguais, cara. Por que eu vou ter fair play se você não tem? Né? Não vou ter fair play. A vida é como ela é. É uma disputa. Aliás, todo esporte é assim, gente. Aquela série da Fórmula 1 que tem no Netflix mostra muito isso. A Fórmula 1 sempre foi uma modalidade muito disputada. Os caras, às vezes, se detestam, até dentro da própria equipe. Tantos exemplos existem, né? Mas ali, assim, é um reality show. Aquilo ali é muito escancarado. Os caras não fingem nada. Você vê que a câmera está ligada e falam mesmo. Então você percebe, e hoje está acontecendo, os dois pilotos da McLaren, duelam entre eles, dois jovens, e o Verstappen está chegando para tentar comer o bife de novo. Por quê? Porque nenhum dos dois vai abrir mão, mesmo que a equipe fale, não, agora você está na frente, você vai ter prioridade, o outro não vai aceitar, porque tem chance de ser campeão. É assim que funciona, é uma disputa, gente, todo mundo quer ganhar. Agora, você pode ter mais fair play, uma conduta melhor, se você tiver alguém que organiza a competição, seria a CBF, se ela conseguisse fazer isso, e que exija uma conduta adequada, não permita reclamar, puna dirigente que fica falando demais, puna técnico que não respeita o jogo, não respeita a arbitragem, os jogadores adversários também, etc e tal, capitão. Aí você, não pode, aqui nós temos que ter uma conduta dentro de um certo limite, mas não existe isso no Brasil. Então, já que é assim, ele vai fazer o quê? Agora é impressionante criticar o cara porque ele deu uma resposta quando outros técnicos reclamam o tempo todo, pressionam o tempo todo, ele quase nem se manifesta à beira do campo. Eu acho o contrário, eu acho que ele tem que se manifestar mais. Agora mesmo, Gustavo Costas, o técnico do Racing, que é um tremendo personagem, é mais um personagem do que um bom técnico, é um cara meio místico, né? Ele reclama o tempo todo. Vocês vão ver, reclama o tempo todo. Aí ele fica caladinho ali, feito um bobo. Não vai. Se ficar, tá errado. Acho que ele está aprendendo, o Felipe está aprendendo algumas coisas na prática, coisas que de repente não gostaria de fazer. Agora, cobrar dele, não cobrar dos outros, aí não é legal, cara. Desculpa, rapaziada. Cobrar dele, não cobrar dos outros. E é o que eu falo, aí um outro técnico que reclama muito, quando ganha um campeonato, o cara é bom, tem um plano, ele trabalha muito bem, é o melhor do Brasil. Peraí. Aí você esquece toda a parte condenável, criticável, digamos assim, né? Sobre o Racing, é um time de muita ligação direta, jogando fora de casa especialmente, pouquíssima posse de bola. É um time que finaliza muito, toda a bola que sobrar para finalizar vai chutar o gol. Muito cruzamento na área. Nós veremos amanhã. Falta depois do meio-campo, ali perto do grande círculo mesmo, vai para a área. O Maravilha Martins é um bom centroavante, muito perigoso, está em ótima fase, artilheiro da Libertadores junto com o Flaco Lopes do Palmeiras. O Rojas é dúvida, lateral esquerda, um desfalque, o Pardo não joga, o zagueiro. O goleiro Cambeses tomou um gol em 8 jogos, né? Apenas um gol, que foi o gol que eliminou o Racing da Copa Argentina, perdendo para o River. Gol do Salas, que acabou de sair do Racing para o River, uma grande polêmica, inclusive, que fez o gol aqui no Palmeiras na derrota do River para o time paulista por 3-1 no final, né? Que foi o placar. Então, assim, vai ser um jogo
duro, disputado contra um adversário que, de fato, acredita que pode chegar na final, não chega na semifinal há 28 anos e que está com a autoestima lá em cima e vai lutar muito. Vai ser um jogo, acho que, eu imagino, mais brigado do que o jogo do Estudiantes. E se o Flamengo tiver a chance de matar, tem que matar no Maracanã. Se deixar vivo para o jogo de volta vai ser bem mais complicado, porque acho que vai ser uma atmosfera ainda mais difícil para o Flamengo, estádio maior, torcida maior e um time melhor. Acho que o Racing tem um time melhor que o Estudiantes hoje. Eu acho que tem um time melhor. O técnico não. Mas o Costas, assim, aí é meio contraditório com você, mas é a realidade. Eu não consigo expressar de outra forma. É um técnico de muita limitação como treinador, de ideias de jogo. O time tem um estilo de jogo até meio rudimentar, mas ele tem a grande virtude dele no Racing. Em outro clube não adianta. Ele é torcedor fanático, jogou no clube, fica beijando aquele santinho dele no pescoço, aquela coisa e tal, né? Mas ele consegue mobilizar os jogadores de uma maneira absurda. Os caras jogam essas partidas de mata-mata. Nós vimos na Copa Sul-Americana no passado. Olha, o Racing venceu o Red Bull, Bragantino, o Atlético Paranaense, eliminou o Corinthians, venceu o Cruzeiro na final, ganhou os 2 jogos do Botafogo na Recopa e já ganhou do Fortaleza, inclusive no Ceará, na fase de grupos. Ele enfileirou brasileiros. O Flamengo é o melhor de todos esses times? O Flamengo é melhor do que todos os outros brasileiros. Tem um time melhor. Mas ele já está se superando há algum tempo. E nesses jogos, eles realmente jogam a vida. Ele consegue fazer os seus jogadores atuarem com uma... Então, se os caras têm um anabolizante emocional muito forte. E nesse jogo, para você igualar, não basta a técnica. A lição do jogo do Estudiantes tem que ser aprendida. E aí vale para o Flamengo e para o Palmeiras. Os dois precisam esquecer o domingo e pensar na quarta-feira e na quinta-feira. Porque o Racing jogou na sexta, contra o Lanterna, Aldosivi, venceu de 1-0. E agora só joga contra o Flamengo na quarta e na outra quarta. No final de semana tem eleições na Argentina, não tem jogo. Então o Racing só joga contra o Flamengo. Só volta ao Campeonato Argentino contra o Central Córdoba no outro domingo, outro final de semana, fora de casa. E o Barcelona jogou com o LDU, jogou com o Barcelona, fez 3-0, o Campeonato Equatoriano está na reta final. Lá tem uma fase de classificação na reta final. Acho que é hexagonal, se não falha a memória. Ele está jogando esse torneio e jogou com o Barcelona, ganhou bem. E agora joga com o Palmeiras na quinta, não joga no fim de semana, não tem jogo programado, joga na outra quinta e volta depois ao Campeonato Equatoriano. Então os dois adversários do brasileiros não têm compromissos além dos confrontos contra Palmeiras e Flamengo. Enquanto o Palmeiras no sábado recebe o Cruzeiro, né, que descansa a semana inteira e que ainda alimenta a esperança de título. O Cruzeiro não pode jogar a toalha. Se ele ganha do Palmeiras, o Flamengo tropeça no Fortaleza, de repente ele começa a se aproximar de novo. Faltando ainda 10 jogos. Se você pegasse aquele recorte do jogo do Sport, se o Cruzeiro não tem aqueles 2 pontos do Sport no empate, ele estaria 3 pontos. Exato. Dos 2. Então, se ele ganha do Palmeiras e amanhã o Flamengo tropeça, ele começa a flertar de novo. Então, assim, é um jogo difícil para o Palmeiras. Eu não imagino que o Cruzeiro vai chegar aqui e São Paulo não ligando para o jogo. Até porque ele tenta, no mínimo, manter a posição que leva para a fase de grupos da Libertadores e manter um nível de competitividade para enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. É importante o Cruzeiro continuar bem, né? Continuar competitivo, não pode relaxar. Então, e o Flamengo joga contra o Fortaleza fora. E os dois adversários não vão jogar no final de semana. Então, eu acho que vão ser 2 semifinais assim, perigosas. Os brasileiros são melhores, sem dúvida. O Palmeiras e o Flamengo são melhores do que os seus adversários. Mas tem que jogar a vera. E esse jogo no Maracanã, acho que vai ser assim. Se o Flamengo tiver a supremacia que teve contra o Estudiantes no primeiro tempo, em algum momento do jogo, tem que aproveitar para tentar fazer o placar. Eu acho que a coisa passa por aí. Que lá o ambiente, torcida, a disposição do time vai igualar muito o jogo, como aconteceu com o Estudiantes. O Estudiantes foi, em alguns momentos, não o jogo inteiro, mas teve vários momentos que foi melhor que o Flamengo. E mais perigoso. Então, acho que... Chegou a fazer o segundo, né, Moda? Chegou a fazer, teve um impedimento, chegou a fazer o gol. Naquele momento estava jogando em contra-ataque, achou o contra-ataque. Teve a bola do C3 também, que veio do banco, ele chutou a bola no contrapé do goleiro, saiu à direita. Se ele acerta o canto, era gol. Ele estava jogando ali por uma bolinha. Vamos para o pênalti ou uma bola. E levaram o perigo. Foi um jogo muito perigoso. O Flamengo ficou por um fio. E se não aprendeu a lição ali, não aprende mais. Ganhou todas as bolas. O Carrilho ganhou todas as bolas no alto. Ganhou todos. Todos os pivôs ele fez em cima da zaga do Flamengo. E o Maravilha Martins, ele é mais baixo, mas é um atacante melhor, eu acho. É mais perigoso, é um cara que jogou no Coritiba. Ele tem uma história impressionante, ele foi preso, porque foi acusado, mataram o irmão dele, foi acusado de ter feito a vingança quando o cara que matou morreu, ficou preso, ficou 6 meses preso para provar a inocência, estava jogando em times pequenos, aí foi para o Racing e de repente se transformou num jogador muito melhor do que ele já foi a vida inteira, está na melhor fase dele.
é um cara que não costuma perdoar, não. Se vacilar, ele marca. E, assim, acho que se o Flamengo não aprendeu a lição lá de La Plata, não vai aprender nunca mais, gente. Porque aquilo ali foi o fim da picada, né? Foi um vexame aquela atuação vergonhosa e acho que é a questão de tentar entender agora melhor a competição. Acho que o Palmeiras entende melhor isso, joga bem na altitude. O questão do Palmeiras é esquecer o jogo do domingo, né? Ficar pensando no domingo, isso vai ser ruim. E o Flamengo é a mesma coisa. Venceu, legal, bacana, agora está ali com a mesma pontuação, mas tem que estar concentrado no campeonato, na Copa Libertadores da América. A gente vai mostrar aqui, né, que a gente falou tanto do treinador do Racing. Ele deu uma declaração, né, jogando a pressão totalmente para o Flamengo. Totalmente. Ele joga a pressão total para o Flamengo. Pode botar aí na tela, Caiquinho, a declaração do treinador do Racing, do Gustavo Costas. Ele diz o seguinte: eram 2 horas da manhã e eu estava assistindo aos jogos do Flamengo. Nervoso eu não estou, ansioso. Desde quando vim ver o Racing, aos 6 anos, eu acordava com dor de barriga. Agora acontece a mesma coisa. É difícil. O técnico deles ganha muito mais do que eu. Os jogadores do Flamengo também ganham muito mais do que os nossos jogadores e jogam na Europa. Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo. Temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais da Libertadores. Agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho, disse o Gustavo Costas, jogando uma pressão, né, Bruninho? Pra cima do Flamengo, porque ele diz: o técnico deles ganha muito melhor do que eu, os jogadores deles ganham muito melhor do que os meus jogadores. Ou seja, toma esse favoritismo e deixa eu jogar a pressão no Flamengo, Bruno Prado. E que é uma realidade, né? A diferença financeira é grande, então ele usa isso também a seu favor. Mas onde que os times têm conseguido encarar, principalmente os mais fortes do Brasil, nesses confrontos de Libertadores, diante de uma diferença financeira que é real? Eles encaram na altitude. Na altitude, os times brasileiros, eles normalmente perdem no Equador ou na Bolívia. O Palmeiras, que vai jogar na altitude quinta, é um dos que mais ganha na altitude. Os outros, com exceção do Palmeiras, os outros normalmente vão na altitude em Quito, em La Paz, e perdem. O Palmeiras até ganha com frequência. Ou criar um clima hostil, levar o jogo para um lado mais físico. E principalmente quando os argentinos, uruguaios, paraguaios jogam em casa, criar um ambiente hostil. E o Flamengo teve problemas recentemente nesse tipo de confronto, né? Com ambiente hostil, com um time mais físico, não só esse ano, né? Com Olímpia, com Peñarol. Eram times que hoje financeiramente estão muito distantes do Flamengo, mas conseguiram equilibrar o confronto, levando o jogo para um jogo mais de força, de contato e um ambiente hostil na sua casa, principalmente o Olímpia em Assunção, que precisava fazer 3 gols e fez. E na bola aérea, o jogo físico. Como o Estudiantes levou o Flamengo para os pênaltis no jogo físico, usando bola direta, bola longa, bola aérea com centroavante alto, e o Racing vai fazer a mesma coisa. Então é um tipo de jogo que o Flamengo vai ter que tentar se adaptar. O Flamengo normalmente, principalmente no Maracanã, que é o jogo de amanhã, ele tenta se impor no seu estilo, na técnica. Ele tenta roubar a bola rápido, aí tem força também, de pressão, de tentar roubar, e tentar ficar com a bola, tentar impedir que o adversário tenha a bola. Ele conseguiu fazer isso com o Estudiantes durante boa parte do tempo, tanto que abriu 2-0 e teve chance de fazer mais, não fez. Aí foi o vacilo, né? Caiu de produção, tomou um gol no fim, aí o jogo de lá foi um inferno. Então, acho que é um confronto com o Racing muito parecido com o Estudiantes. O Flamengo tem que tentar aqui impor o seu jogo mais técnico, não deixar o Racing levar o jogo para um jogo mais físico e tem que matar quando tiver a chance. Se for de novo com um gol de diferença para lá, como foi com o Estudiantes, vai sofrer igual. E lá é mais difícil o Flamengo se impor, porque lá é outro gramado, outro campo, outro ambiente. Lá é mais propício para eles fazerem um jogo mais físico. E o Flamengo sofre quando o adversário consegue levar para um jogo mais físico. Nesse ponto, eu nem acho tão ruim ter o Danilo ao invés do Léo Ortiz. Que o Léo Ortiz sofre com o jogo físico. Mas isso eu acho que era mais pro jogo da Argentina. O jogo aqui era bom ter o Léo Ortiz, porque ele constrói mais. E aí aqui é um jogo que o Flamengo vai tentar se impor na técnica. No jogo de lá, eu nem acharia ruim botar o Danilo ao invés do Ortiz para
para ter um jogo mais de contato físico, ganhar um pouco mais de força, ganhar estatura no jogo aéreo. O Felipe fez isso contra o Chelsea, por exemplo, no Mundial. Ele pôs o Danilo de titular naquele jogo e o Léo Ortiz ficou no banco. Então é um jogo que amanhã o Flamengo vai tentar se impor na técnica, mas tem que matar. Se for aberto para a Argentina, vai ser sofrimento igual foi contra o Estudiantes e como o time sofreu, e aí nesses casos foi eliminado com o Olímpia e Peñarol. Dessa forma, jogo físico, ambiente hostil, jogo de contato, e o Flamengo, que há alguns anos tem um time mais técnico, ele tem muita dificuldade de se adaptar com um jogo físico. Queria que você falasse sobre isso, tá? Desse jogo, o quanto isso representa para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, ele não mostrou ainda ser o poderoso Flamengo nessa Libertadores. Ele tá na semifinal? Tá. Tem que ser reconhecido? Tem. Mas o Flamengo fez uma primeira fase ruim num grupo fraco. Passou aos trancos e barrancos no último jogo, com o Rossi salvando o time contra o Deportivo Táchira no último minuto. Perdeu para o Central Córdoba, do jeito que perdeu no Maracanã. Contra o Estudiantes, fez um primeiro jogo sensacional, mas um segundo jogo, onde quase de novo entrega a classificação por falta de sangue mesmo, tesão de Libertadores. Ou seja, o Flamengo teve de bom nessa Libertadores os 2 jogos contra o Internacional e o primeiro jogo contra o Estudiantes. Esse jogo agora contra o Racing é para mostrar: o time tem brio de Libertadores, chega de ter menos sangue do que o rival, porque o Racing já deixou claro, eles vão dar a vida nesse jogo. O treinador do Racing, ele tá falando a semana inteira sobre esse jogo, que não vai faltar vontade, que o Racing vai dar tudo. O segundo jogo vai ser dificílimo. E os ingressos estão esgotados, Marcos André. Ou seja, é jogo pro Flamengo mostrar tesão de Libertadores e não me irritar, que eu tô vendo que você já tá fazendo essa carinha, louco pra me zoar. É bom o Flamengo ter tesão de Libertadores nesse jogo, Marcos André. Você sabe que essa frase que tá aí na camisa é um dialeto nosso da Bahia, né? Faz parte do Oxente. Então vamos lá. Oxente, Tico, você esqueceu que tem 4 times nas semifinais? Você pode dar o nome dos 4 times nas semifinais? Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU. E você falou que o grupo era um grupo baba, não é isso? Era. E desse grupo baba tem quantos nas semifinais? 2. Viu que eu te pego? Oxente, Tico. Você tá doido, Tico? Oxente. Mas é o seguinte, o Flamengo, tanto que vai fazer o segundo jogo fora, porque nesse grupo aí que você falou que era fraco, o LDU foi primeiro. Foi primeiro, o LDU. E o LDU só vai enfrentar o Palmeiras no segundo jogo aqui em São Paulo, porque o Palmeiras foi o melhor no geral. O LDU termina ali junto com São Paulo, é o segundo melhor, né? Que ele tira o São Paulo aqui no jogo de volta. Ele termina ali entre os 6, 7 melhores dentro, tanto que ele tira o Botafogo, ele ganha lá do Botafogo primeiro, né? E vem aqui e tira. Não, ele joga aqui. Perde 1-0 aqui e ganha 2-0 lá. Então, desse grupo aí que você falou, tem 2 na semifinal, que é o Flamengo e o LDU. O LDU foi líder do seu grupo. É outra fase. A fase de grupo te dá a chance de você respirar, perder um jogo e daqui a pouco você recupera de novo. São 6 jogos. E agora não, agora são 2 jogos. O Flamengo faz seu primeiro jogo em casa. Com certeza vem motivado pra caramba, porque pega um concorrente direto ao título do Campeonato Nacional. Tá ali empatado em número de jogos, mas o número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, né? Diferente de vir, de repente, uma derrota. Uma derrota pro Palmeiras, o Palmeiras abre 6 pontos, com 3 vitórias a mais. Pô, a gente tá mais pressionado, agora temos que ganhar de qualquer jeito a 1.000, a 1 milhão do Racing, quer dizer, vai estar mais tranquilo, igualou na pontuação ao líder do campeonato. O Felipe Luiz vai ter mais leque, mais opções, já que pro jogo contra o Palmeiras só não tinha um Cebolinha, né? As opções voltando, o Saul,
o Pulgar, o Jorginho, tirou o Arrascaeta. Para mim, quando ele tira o Arrascaeta no jogo, já é pensando no jogo de amanhã. Né? Algumas mudanças, logo que ele bota 3 vezes assim, é já pensando pro jogo de amanhã. Um Rasgue aí que o Mauro falou aqui, né? Alguns jogadores se lesionando, outros voltando, mas que o Flamengo tem condições sim com o Maracanã lotado, se for todos os ingressos vendidos, de tentar fazer um resultado bom. O que é um resultado bom? Uma vitória simples, de 1-0, um resultado por um gol de diferença, é uma vitória. Você vai para o segundo jogo algum pelo empate, mas a gente sabe como é que os clubes argentinos. Se for com o sol, os caras vão meter uma fumaça, como foi o Estudiantes. O Flamengo poderia ter feito 3-0 logo ali, com o Pedro, que a gente falou, né? Que eu o coloco como o melhor finalizador dos atacantes brasileiros em atividade. E aí não faz o terceiro, acaba tomando um gol lá e vai para a Argentina, né, com um gol de diferença. O Estudiante faz 1-0, a partida se transforma aqui em pênalti, onde todos os atletas do Flamengo bateram os pênaltis bem batidos. Isso pode acontecer toda hora, todo momento? A gente não sabe. Mas que tem que fazer um resultado, um 2-0, sair aí um 3-1 e com uma vantagem muito maior, porque a equipe do Rasga é melhor do que a do Estudiante, né?